Oi, tudo bem? Liveira aqui na voz. E hoje eu tô trazendo um vídeo que eu fiquei meio pensativo assim. Será, gente? Bom, pra quem não sabe, eu tava vendo algumas gameplays, né? Futuramente eu vou jogar. Ainda não consigo jogar porque eu não tenho dinheirinho pra isso, mas futuramente eu vou jogar o novo jogo, né? Que saiu, o remake de Silent Hill. Pra quem não sabe o que é, eu vou estar falando um pouco aqui, mais ou menos só a parte de cima, assim, pra vocês entenderem que eu quero entrar no contexto, mas eu não vim falar de game nesse vídeo. Foi de uma reflexão, né, que eu tive através desse jogo, né? Eu acompanhei toda a história do game e toda a história também inclusive dessa passagem de Silent Hill 2, que tem uma história muito forte. A gente consegue tirar umas reflexões bacanas de lá, entendeu? E meio que retrata algo que, se a gente for pensar, traz pra gente, né, uma reflexão, talvez positiva ou negativa, vai depender do ângulo de cada um, né? Cada um vai olhar. Bom, para começar aqui, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que vai estar me ajudando, né? A me motivar a trazer outro tipo de vídeos, talvez como esse, de uma reflexão através de uma história de um game, né? Tipo assim, é uma coisa verídica, mas é uma coisa que faz total sentido. Vocês vão entender, porque eu vou explicar ao longo desse vídeo. E vou pedir também para você deixar o like se vocês concordarem aqui comigo, se vocês gostarem desse vídeo. Se puder compartilhar com alguém também, se vocês acharem interessante, ok? Então vamos sem enrolação, já vamos começar aqui, né? Falando que eu tava aqui, né? Faz pouco tempo isso, eu decidi gravar esse vídeo assim, do nada. Eu tenho apenas algumas anotações que eu fiz aqui, para poder passar e conseguir mapear tudo que eu quero falar sobre esse pensamento que eu tava tendo sobre algumas, talvez, possíveis teorias e lições que a gente pode tirar de Silent Hill. Para começar, gente, para quem não sabe, Silent Hill era uma cidade que foi amaldiçoada. Eu não sei há quanto tempo, porque eu não pesquisei muito a fundo. Eu tô pegando base do que eu já vi, né, do que eu já assisti, então algumas coisas eu sei, eu vou falar por base disso. Mas para quem quiser saber, tipo, é só pesquisar, que vai ter tudo lá no Google, no Wikipedia, tem sim, entendeu? Não sei se existe Silent Hill de verdade, mas eu acredito que não. Mas é tudo assim, foi tudo feito direitinho, entendeu? Em alguns dos games as coisas são feitas todas direitinhas, tem história, tem tudo certo. Mas Silent Hill, ela foi uma cidade, era uma cidade bem tranquila, né? E aí depois virou uma cidade muito amaldiçoada e que acontecia coisas paranormais e sobrenaturais nela, entendeu? E essa cidade, ela agia de uma forma diferente. Ela não era uma cidade que era uma coisa assim que todo mundo poderia ver, entendeu? É tipo como se fosse uma cidade normal, entendeu? Ela tem habitantes nela e tipo tem pessoas que vivem normal lá. Não vê nada de paranormal, nada disso. Só que aí o que entra? Tem algumas pessoas, essa cidade, por ela ser amaldiçoada e tudo mais, algumas pessoas elas são chamadas para essa cidade. Eu tô contando o contexto da história, que depois eu vou entrar na teoria e nas lições que eu acho que isso aplica para nossa vida, que eu tava pensando aqui que é muito interessante, mas estou explicando do começo para vocês entenderem direitinho. Aí algumas pessoas eram chamadas para essa cidade, né? E geralmente as pessoas que eram chamadas para essa cidade eram aquelas pessoas que talvez elas não, ou elas fizeram coisas muito ruins durante algum período da vida delas, ou elas fizeram uma coisa ruim, tipo, um momento antes mesmo. Por algum motivo ela deveria estar lá, entendeu? E a cidade se encarrega de chamá-la. Ela poderia estar em qualquer lugar que a cidade se encarregaria de chamá-la, de atrair para aquele lugar, né? Que era a cidade mesmo. Silent Hill 2, né? Ele se passa, conta a história aí de Mary e James Sander. Passa com esse casal. Se eu não me engano, Mary, que era a esposa de James, ela queria ir para Silent Hill porque Silent Hill parece que tinha algum significado especial para ela. Não me recordo por quê, porque eu não conheço tipo toda a história antes, entendeu? Eu conheço a história a partir aquela parte só do James e da Mary para frente. Anteriormente eu não conheço nada. Na cabeça de James, ela vai
ela vai pra Silent Hill. James eu não sei onde está, porque, se eu não me engano, não é falado. E, do nada, a história corta, né? James recebe uma carta da Mary falando que ele está esperando que ela está esperando por ele em Silent Hill, que sente saudades e tudo mais. E aí o que acontece? Isso no jogo, gente. Eu tô resumindo para vocês o que acontece no jogo, a história no jogo. Aí o que acontece? Ele, em busca, né, da esposa amada dele, sente saudades e tudo mais, vai para Silent Hill. Então, tipo assim, não existe, né? Não existe carta nenhuma. Já dando spoiler, não existe carta nenhuma. Mas ele idealizou na mente dele que existia uma carta, ele foi chamado para Silent Hill. Entendeu? Então, tipo, não existe carta nenhuma. Esse foi um meio, um modo que Silent Hill, a cidade, encontrou de chamar assim, reivindicar o James para a cidade de Silent Hill. Porque Silent Hill ela é considerada como se fosse uma espécie de purgatório. Para quem não sabe o que é purgatório, eu vou explicar aqui rapidamente. Purgatório tem alguns termos, né, que fala que seria um lugar de tipo purificação das almas antes dela passar para, não sei, ou castigo eterno ou descanso eterno. Então seria tipo, sabe, o pós-vida? Seria tipo esse local que as almas ficam para poder ser purificadas e transformadas para passar ou para o purgatório, não, ou para o a descanso eterno ou para o sofrimento eterno, entendeu? Então seria meio que isso. Só que nessa vibe aqui de Silent Hill, Purgatório seria meio que um programa de detenção, digamos assim. Você poderia ter a morte no final, né? Ou reconhecer mesmo os seus erros que você errou e tudo mais, e você começar uma vida nova. Basicamente isso. Mas aí o que acontece? James vai pra lá em busca, né, da esposa dele, Silent Hill, que ele já havia, ele matou a esposa dele, né? E deixou tipo, atrás no banco do carro atrás, né? E ele para fugir, diz que ele não acreditava que ele teria matado a esposa. Ele meio que começou a ficar maluco, né, das ideias e idealizou que a esposa dele tinha ido para Silent Hill, entendeu? Mas tem teorias que falam que ele foi com a esposa dele pra Silent Hill pra se matar lá mesmo e, né, porque já tinha tirado a vida dela, então ele ia se matar também junto e acabou. Mas quando ele chegou lá no Silent Hill, ele tinha recebido uma carta antes, chegou em Silent Hill e aí ele começou a idealizar. Achou que a mulher dele não tinha morrido nada, né? Não tinha morrido, que ela estava viva, que ela estava em um lugar em Silent Hill e ele tinha que encontrar ela a todo custo. E aí o jogo ele vai passando por várias fases, várias dificuldades, vários buracos que James pula, várias masmorras, digamos assim, vários buracos que tem. Tipo, ele só vai. Era como se o jogo só fosse indo mais para baixo. Tem até umas partes que falam sobre abismo e aí ele vai pulando. Ele vai seguindo, tipo, o jogo segue, mas pro jogo seguindo para frente, ele vai pulando cada vez mais fundo, entendeu? Pulando e vai pulando. E durante isso tudo ele tem várias dificuldades, tem diversos tipos de monstros que ele tem que enfrentar. Cada um tem um significado diferente, tem um visual, algo que significa alguma coisa que talvez possa ser dele, ou dos pensamentos dele, ou lembranças dele com a esposa dele, ou até mesmo coisas que possam remeter à esposa dele no período porque ele matou ela porque ela estava doente e aí tipo ele sentiu falta de muitas coisas, a vida dele já não era mais como antes, porque como ela tinha ido para Silent Hill, ela tinha pegado a doença de lá, que era uma doença meio, não sei falar como que era, mas era tipo um vírus que ia matando aos poucos, tipo um câncer. E aí tipo ela começou a ficar deformada e aí ela às vezes tratava ele muito mal porque ela ficava mal porque ela não queria que ele visse ela daquele jeito, não queria ver ela sofrer. Aí às vezes ela tratava ele mal, queria que ele fosse embora porque ela tava sofrendo com tudo aquilo. E ele, como não tava mais, tipo assim, não podia ter mais, tipo, o íntimo com ela, não podia
viver uma vida normal com ela, não podia ter um filho com ela, que eles queriam ter o filho. Então, tipo, isso tudo impactou e ele ficou com uma raiva lá e aí matou ela, né? E aí camuflou tudo isso. Aí durante o jogo ele fica nessa busca incessante de encontrar a Mary, só que a Mary, ela tá lá no começo do jogo, atrás do carro morto, que ele mesmo matou, entendeu? E aí, durante esse jogo, ele vai ter que enfrentar vários desafios, vai ter que ir contra os medos dele, né? E contra as coisas que ele fez em vários momentos do jogo. O jogo, né? A cidade em si, ela se encarrega de esfregar a verdade na cara dele, mas ele não quer ver, entendeu? Então, tipo assim, às vezes lá no jogo, ele é, digamos que, obrigado a aceitar certas coisas para que ele consiga progredir, tá na cabeça dele, entendeu? Tanto até que no jogo, espalhado assim, pelos lugares que ele passa, tem vários cadáveres, tipo, em vários pontos do jogo, entendeu? Desde o primeiro até o último local. Que você parar pra olhar bem, entendeu? Eu vou tentar mostrar aqui e dar uma ilustração enquanto eu tô falando, pra não ficar só a minha cara feia aqui falando. Mas em vários momentos do game, dá pra ver que ele tá com a mesma roupa, é ele mesmo, e ele morreu cada lugar de um jeito, entendeu? Porque tenta mostrar que é um ciclo vicioso, que ele morre em várias partes diferentes, por às vezes ele não aceitar o que acontece, entendeu? Não aceitar a culpa que ele tem, querer ficar se esquivando dessas coisas. Até que chega um certo momento no final do jogo, quando tá quase no finalzinho, finalzinho mesmo, na reta final, ele descobre realmente, ele lembra, né? Ou ele quer começar a lembrar, não sei dizer, que ele matou a esposa dele. E a esposa dele já tava lá atrás, entendeu? Ele tava, tipo, cá na frente. Então ele caiu na realidade e viu que ele tinha matado. Ou ele tinha lembrado. Ou ele quis ver, eu não sei, entendeu? Porque eu não sou ele. Mas aí ele percebeu. E aí, nesses trajetos, a gente tem os pontos de save, que chamam os checkpoints dos games, né? Que salva lá. Tipo, caso você morra, você continua naquele lugar. E no começo, até na metade, quase no final do jogo, do game, ele sempre abre para poder salvar. E aí fica, né, a cara dele assim, olhando pra gente, tipo, digamos, olhando pra tela, olhando pra gente, pro play que a gente tá jogando. E quando ele descobre que ele que matou a esposa dele, ele não olha mais pra gente. É um detalhe muito bom que a Bubbletin colocou lá, que foi, ele não olha pra gente. Ele desvia o olhar como se ele tivesse com vergonha do que ele fez, entendeu? Como ele tivesse meio triste, tivesse com remorso do que ele fez, entendeu? E agora entrando na parte que eu queria falar, né? Como eu penso que isso poderia ser uma reflexão pra gente viver em um inferno pessoal, é que muitas das vezes isso pode se aplicar em diversas formas de lições de vida pra gente, né? Que uma delas pode ser que às vezes a gente está procurando uma coisa que a gente já tem, entendeu? Então a gente, tipo assim, a gente às vezes se sujeita a passar por coisas que a gente não precisa passar, mas a gente acaba passando porque a gente acaba que escolhe isso, porque a gente acha que não tem nenhuma opção diferente, entendeu? Um outro ponto também que é interessante se notar, que eu tava pensando muito aqui, que a gente vive, todos nós vivemos o inferno pessoal, é porque a gente seria como se fosse o James, entendeu? Na nossa cabeça, ser uma Silent Hill também, porque a gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas culpas, né? A gente tem a... Gente, eu tô olhando aqui porque eu anotei aqui, porque senão ia perder totalmente a linha de raciocínio, por isso que eu tô dando uma olhada aqui. Então, tipo assim, a gente tem todas as nossas culpas, a gente tem as nossas consequências dos nossos atos que a gente faz, né? A gente tem também, pelo menos a maioria deveria ter, tipo aqueles momentos que a gente cai na real, que seria quando o James ele descobre que realmente, né, matou a esposa dele. Então seria meio que a gente tipo fica como ele, a gente fica de certa forma talvez envergonhado ou fica com o olhar desviado. Eu costumo ficar quando acontece situações assim que eu não percebo de cara, eu fico. Depois eu começo a ficar meio cabisbaixo, eu fico bastante
Porque eu já tenho aquela coisa de cobrar muito de mim mesmo, entendeu? Então eu já fico muito assim. Como é que eu falo, gente? Eu já fico muito triste comigo mesmo por eu ter feito algo que talvez eu não queria fazer, mas certas atitudes me levaram a fazer aquilo, entendeu? Esse jogo, ele mostra, né? Tipo, tem jogatina e tudo mais. Mas a história dele é uma história que talvez pode não ser verdade, mas é algo, algo assim que em parte se aplica à vida da gente. Porque querendo ou não, você pode olhar sua vida como se você fosse um James, entendeu? Porque às vezes você tá buscando a Mary, né? A Mary poderia ser qualquer coisa, qualquer tipo assim, uma simbologia da sua vida, algo que você tá buscando, mas que talvez você já tinha, né? Ou que você mesmo abriu mão, mas você não quis aceitar isso. Você não quis aceitar que você, de certa forma, abriu mão disso e você tá, né, se sujeitando a passar por coisas difíceis, por às vezes não aceitar uma coisa que você fez, entendeu? Por não querer assumir a verdade, por não querer, por um momento, ver a verdade absoluta, abrir os olhos e enxergar a realidade. Então você meio que fantasia coisas na sua cabeça e isso pode te causar várias coisas, né? Tipo, pode te causar várias sequelas, porque igual a gente pode olhar, comparando com o jogo mais uma vez, eu sempre vou fazer, gente, a comparação com o jogo, porque a gente precisa do jogo como base, porque só quem já jogou, eu nunca joguei, mas eu já vi a gameplay completa, né? Já pesquisei sobre a história, sobre alguns sinais, sobre a história mesmo, o assunto que é retratado no remake. Às vezes, para algumas pessoas, eu vou estar falando abobrinha aqui, mas tem algumas pessoas que vão me compreender, entendeu? Vou deixar um vídeo aqui embaixo linkado também sobre a história do remake. Eu não vou deixar vídeo de gameplay porque foram, se eu não me engano, vários vídeos de uma hora e meia que eu assisti para poder ver o desenvolvimento do jogo desde o começo até o final, entendeu? Mas eu vou deixar um vídeo aqui de 20 minutos, eu acredito, contando assim, basicamente, mais ou menos a história do James, toda a trajetória desse remake para vocês meio assim que entenderem e assimilarem, entendeu? Tipo assim, eu acredito sim que somos como James, entendeu? Mesmo que a gente não queira admitir, a Publi ela teve aí um ótimo desenvolvimento com o personagem, né? Manteve assim os diálogos também, entendeu? Os gráficos do jogo ficaram ótimos. Em questão de história, assim, Silent Hill, eu acho que ele é um jogo à frente do tempo dele, entendeu? Porque Silent Hill já é antigo, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas eu vou jogar essa. O primeiro Silent Hill, se eu não me engano, acho que foi 2001. Eu sei que teve um Silent Hill de 2001, mas assim, sempre o jogo à frente do tempo, entendeu? E veio trazer uma mensagem dessa assim, né? Tipo, uma coisa que se você não parar, não prestar atenção muito direito, você não consegue meio que vir analisar. Eu já tava pensando nisso já tinha diversos dias, entendeu? Por isso que eu só vim trazer esse vídeo hoje, porque é uma coisa que acaba que é curiosa e não é, mas que acaba sendo que pode uma coisa, pensa assim, uma coisa de um jogo, como que isso pode impactar na vida da gente, entendeu? Mas ali eles quis trazer, tipo, que a gente pode passar por aquelas coisas, entendeu? Só que não naquele cenário, com monstros, com coisas sobrenaturais, com mortes, mas, tipo assim, com coisas que a gente passa no dia a dia da gente, como problemas, entendeu? Como culpas que a gente tem, que a gente carrega, como coisas que a gente não quer enxergar, que a gente deveria enxergar, abrir mão, a gente não abre, não enxerga, não entende. Eu falo de mim porque tem muitas coisas que eu tenho que abrir mão, tem coisas que não me fazem bem. É como o James, né, lá no jogo, de novo tô falando, porque ele não quer acreditar que a Maria está morta, ele não quer acreditar que a Maria não está em Silent Hill e ele não quer acreditar que ela não está esperando por ele. Na mente dele, ele sempre tá achando, tá aquela busca incessante, sempre tá achando que a Maria tá esperando por ele, ele sempre tá achando que vai encontrar a Maria de novo, né? Já faz 3 anos que ele tá sem ver ela, mas isso é coisa da cabeça dele, não existe isso. Ele meio que criou toda uma fic, gente, pra ele poder fugir da culpa, entendeu? E é isso que a gente faz. Então, tipo, eu não vou mais ficar prolongando esse vídeo porque eu vou ficar só repetindo as mesmas coisas, entendeu? Mas, tipo assim, esse jogo ele me trouxe essa reflexão.
Muitas pessoas podem concordar comigo, muitas pessoas podem discordar de mim, mas como eu já vi, né, em alguns vídeos e também já sei, Silent Hill, ela deixa essa história, né, Silent Hill, deixa várias interpretações abertas. Então, cada um pode interpretar de uma maneira, entendeu? Nenhuma forma é errada e nem a certa, até porque eles mesmos têm muitas coisas que não se explicaram, né? Então, leva a gente a deduzir e criar teorias a partir das coisas que eles não conseguiram resolver ou não deixaram tudo certinho pra gente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Esse foi o meu pensamento de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa teoria, essa ideia, meu pensamento que eu tentei trazer aqui, né? Se você achou legal esse pensamento meu, eu vou te pedir que você deixe o like aqui, né? Se inscreva no meu canal, se puder, compartilhando esse vídeo com alguém, né? Se você achou que esse vídeo foi bem maneiro.